Fala, torcida do Vascão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações do Vasco. Pessoal, vamos aqui com o SBT Sports Rio, já deixando os créditos aos canais da SBT Sports. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Para o Flamengo. Vamos falar do Vasco, que apresentou mais um reforço para a temporada. O goleiro Daniel Fuzato já conheceu o restante do elenco e conversou com a TV do clube. Vamos ver o goleirão? Tem paredão novo na Colina. O goleiro Daniel Fuzato foi anunciado e já iniciou as atividades no CT Moacir Barbosa. Logo no primeiro dia no clube, deu suas credenciais para o torcedor. Tento sempre ser um goleiro agressivo, acho que ajudo bastante na cobertura defensiva. Gosto também de tentar ajudar ao máximo nas bolas altas, nos cruzamentos. Elogiou também o titular Léo Jardim em uma dupla de goleiros com passagem pela Europa. Conheço o goleiro que ele é, das suas qualidades, estou muito feliz de poder compartilhar o dia a dia com ele, com certeza vai ser de grande crescimento tanto para mim quanto para ele. Um reforço que chega ao Vasco feliz após 8 temporadas no exterior e espera dar alegrias para a torcida, que apoiou muito a sua contratação nas redes sociais. Apresentado, né? Anunciado oficialmente, né? A gente já falava aqui da chegada. Anúncio oficial. Lucas Oliveira, zagueiro chegando. A gente falou do goleiro. Tem esses dois anúncios e outros para chegar aí, Pedrosa. Sim. Quem tá para chegar mais o torcedor, essa época fica ansioso. Quero te ouvir, Pedrosa. Sem dúvida. O Vasco tem uma negociação bem encaminhada com o Lemos, uma informação que a gente trouxe aqui na segunda-feira, que a negociação estava acontecendo de forma exclusiva. E ontem eu tive a confirmação de que a expectativa do Vasco é assinar com esse zagueiro ainda nessa semana. Maurício Lemos, uruguaio, ex-Atlético Mineiro. Perfeito. Jogador que foi muito importante no Atlético Mineiro em 2023, sob o comando do Filipão, foi um dos melhores zagueiros do Brasil. No ano passado não teve tantas oportunidades no Atlético Mineiro porque brigou com o treinador Gabriel Milito e ficou fora da lista de relacionados diversas vezes. Teve uma conversa com o Vasco para vir no meio do ano, mas tinha alguns valores a acertar com o Atlético Mineiro. E a informação que eu recebi ontem é que o Vasco fez uma proposta de empréstimo e o Atlético Mineiro já aceitou. O Lemos também acenou positivamente para essa vinda, só que tinha essa concorrência do Grêmio e do Peñarol, que também chegaram pesado. Então o Vasco está naquela realmente stand-by, bem encaminhado, bem otimista para a chegada do Lemos já nessa temporada. Outro ponto que o Vasco tem buscado, inclusive falado pelo Fábio Carille ontem em entrevista coletiva, é sobre um ponta, tanto direita quanto esquerda, mas principalmente um extremo esquerdo. Então eu tenho 3 nomes aqui que o Vasco tem um interesse de fato. Um mais quente e outros mais em outro estágio de negociação. Conta pra gente. Primeiro, Wanderson, jogador que o Vasco fez um empréstimo ao Internacional, fez uma proposta de empréstimo. O Inter negou prontamente, porque foi uma proposta somente de empréstimo. Então, o Inter quer uma venda de 3 milhões de dólares pelo Wanderson. O Vasco não pretende comprar o Wanderson nesse momento. O que o Vasco pretende, até porque o Inter contratou o Vitinho do Red Bull Bragantino, está próximo do Vitinho do Red Bull Bragantino e já tem o Wesley na posição, o Vasco está naquele esquema de, estou monitorando, porque esse jogador vai se tornar a terceira opção e deve fazer uma proposta de empréstimo, pagando pelo empréstimo e dividindo os salários. O Wanderson tem um vencimento aí de cerca de 800 mil reais. Eita. E o Vasco não pretende pagar esse salário no valor inteiro. O outro jogador, Coelho, a pedida inicial do Atlético Paranaense era de 6 milhões de dólares, agora baixou para 5 milhões de dólares. Então o Vasco também monitora esse jogador. Definitivo, exatamente, né? Monitora para comprar. É um jogador que o Felipe gosta muito, que a diretoria gosta muito também. E o outro, mais distante, mas que o Vasco também fez uma consulta, informação exclusiva que a gente trouxe ontem também lá no canal do Pedrosa, é o Vitor Sá, conhecido da torcida do Botafogo. Tava no Botafogo. Ponta esquerda, tá no Krasnodar da Rússia, é o líder do campeonato russo e por isso, nesse momento, essa negociação é muito difícil, é quase inviável. Mas o Felipe ligou, ouviu que o Vitor Sá teria até o interesse de voltar ao futebol brasileiro, tem pessoas aqui da família dele que moram no Rio de Janeiro ainda, enfim, é um jogador que para mim seria uma boa contratação, mas nesse momento não tem nada encaminhado, porém as conversas existem. Vitor Sá seria um bom nome, foi bem no Botafogo, né? Um jogador que faz gol, joga no lado de campo, aberto na esquerda, pelo menos no Botafogo atuava, mas assim, muito rápido também.
como o Pedrosa já colocou aqui, essa é uma negociação mais difícil, né? E tem a possibilidade aí de Wanderson e Coelho. Quem que você prefere, Pedrosa? Coelho ou Wanderson? Eu gosto muito do Coelho, tá? Eu acho o Wanderson um bom jogador. Seria ótimo se viessem os dois, para poder preencher essa lacuna da ponta esquerda, e o Coelho joga na ponta direita também. É o jogador que tem essa valência. Mas entre esses nomes que eu falei, eu preferi o Vitor Sá. Depois do Vitor Sá, eu gosto muito do Coelho. Eu acho que o Coelho é um jogador extremamente polivalente, novo, jovem, já tem bagagem de futebol brasileiro, fez uma boa reta final com o Atlético Paranaense, apesar do Atlético ter caído. Ele foi um cara que salvou o Atlético muitas vezes. Então, assim, se fosse entre Wanderson e Coelho, eu iria no Coelho. E dessa garotada aí que vai jogar o início do Campeonato Carioca, alguém pra gente já observar, alguém que pode se destacar e ser integrado depois com o elenco principal? Tem algum garoto que já te chama a atenção, Pedrosa? Ou alguém até mais experiente que está nesse grupo que vai começar para dar mais uma bagagem? A gente falou do Vitor Luiz, tem mais alguém para encorpar? O que pode esperar desse início? E algum garoto que a gente tem que olhar com carinho? Olha, eu gosto muito do JP, gosto do Estrela, gosto do Leandrinho, mas que o Leandrinho está com a seleção sub-20, então ele não vai participar lateral desse primeiro esquerdo, momento, exatamente. O Paulinho, que é um lateral direito muito interessante. O Luiz Gustavo é um cara que sempre foi bem na zaga do Vasco, canhoto, jogador forte, que já estava até cotado para jogar algumas partidas no ano passado, mas acabou, o Vasco preferiu jogadores mais experientes naquela reta final. O próprio Lincoln, como eu disse aqui, já fez um gol no Internacional, já jogou profissionalmente. Então tem jogadores interessantes aí que eu acho que o torcedor do Vasco tem que ficar de olho. Não sei se vão fazer parte do elenco profissional depois que os principais jogadores estiverem jogando. Mas eu acho que se fosse para colocar um top 3 aí, de ficar de olho, é o JP, é o Estrela e também o Luiz Gustavo. São garotos que já apareceram no time principal, né, Venei? Que já mostraram talento, já mostraram, né, que tem qualidade. Parece que no Vasco, né, pessoal, tem a oportunidade, mas acho que tem que mostrar serviço rápido, a exigência da torcida. Às vezes o time não está encaixado e fica mais difícil para um garoto mostrar valor, né? A gente vê, de repente, no Fluminense é mais fácil se destacar. No Flamengo tem uma grande concorrência, mas parece que no Vasco a pressão é maior. Né? Eu concordo com você, só que na temporada passada acho que foi muito mais um erro do técnico, no caso o Rafael Paiva, porque ele parou de utilizar alguns jogadores. No caso do Estrela, nem tanto, porque ele se machucou. Mas, por exemplo, o JP, de repente o JP parou de ser relacionado para as partidas e foi de um jogo para o outro. E eu falei aqui durante a temporada 2024, não estou sendo engenheiro de obra pronta. Acho que o JP é um jogador que pode aproveitar esse início de Campeonato Carioca, caso ele seja utilizado, e o próprio Estrela também, voltando de uma lesão que ele teve séria aí. Eu acho que ele pode aproveitar o início do Carioca para ganhar ritmo de jogo. São dois bons jogadores que eu gosto bastante no Vasco da Gama. Inclusive, a melhor partida do Vasco com o Rafael Paiva, os dois estavam, não é isso, Pedrosa? JP e Estrela contra o São Paulo. Foi. 4-1 aqui. Participaram de gol e assistência. Pois é, e de repente, repito, o Estrela ele não teve culpa, o Paiva, mas no caso do JP, acho que o Paiva não soube administrar muito bem. Outro garoto que também foi bem em alguns jogos e depois perdeu o espaço foi o GB. Atacante GB, fez gol no Red Bull Bragantino, também é um garoto que tem qualidade, alto, forte, também é importante, interessante dar uma olhada. E só para trazer mais uma informação, Flávio, em relação a renovações, o Vasco tem uma conversa com o Léo Jardim, a gente trouxe aqui também, com o Verratti, com o Paulinho, com o Ryan e com o Pumita. São jogadores que estão em situações diferentes. Paulinho, Ryan e o Pumita têm contrato até o final de 2025, então o Vasco quer renovar para não perder por pré-contrato. O Verratti é um jogador que as conversas devem ser encaminhadas nesse mês ainda, porque estão conversas atrasadas desde o ano passado. E também Pumita, Paulinho, Ryan, Verratti e o Léo Jardim também é uma coisa só para sacramentar essa situação. O Vasco tem tido muita dificuldade porque está tendo que pagar comissões e dívidas que a 777 deixou desde o ano passado, com vários e vários jogadores. Um exemplo, por exemplo, o Serginho. O Serginho ganha cerca de R$400 mil por mês, recebeu proposta da Turquia e não quis ir. 50% o Vasco pagaria e 50% o time da Turquia pagaria. Ele recusou, está ganhando bem, está no Rio de Janeiro, ninguém obrigou o jogador a assinar contrato, ele tem o direito de recusar, né? É um erro de quem fez o contrato. Jogou pouco também, né? A culpa não é do jogador. O jogador tem Beleza, eu no lugar do jogador não ficaria isso. numa zona de conforto. É muito fácil eu falar isso aqui sentado. É isso aí, torcida do Vascão, e vamos para mais uma notícia. A Vasco anuncia terceiro reforço para a temporada. O Vasco anunciou na tarde desta quarta-feira a contratação do zagueiro Lucas Oliveira, de 28 anos. O atleta defendeu o Kyoto Sanga do Japão
na última temporada por empréstimo junto ao Cruzeiro e chega ao Gigante da Colina com contrato por 2 temporadas até dezembro de 2026. A apresentação do jogador ainda não tem data. Carioca Lucas Oliveira começou a se destacar nacionalmente no Atlético Goianiense em 2022, chegou ao Cruzeiro e foi um dos destaques da equipe na campanha do título da Série B. Na temporada seguinte, seguiu por empréstimo ao Valladolid da Espanha, retornou ao time mineiro e seguiu por empréstimo ao Kyoto Sanga. Ele é dessa forma a terceira contratação anunciada pelo Vasco. Antes dele, Daniel Fuzato, goleiro, e Tietê, volante, foram oficializados. Lucas Freitas, do Palmeiras, e Maurício Lemos, do Atlético Mineiro, também se encaminham para um acerto. Eu que sou do Rio, sei o quanto pesa essa camisa. Estou muito feliz de estar aqui, sei que é uma responsabilidade muito grande. E conheço muitos torcedores vascaínos, muitos amigos meus. Sei o que eles sentem, então espero poder ajudar este ano, espero que seja um ano de alegrias para o torcedor vascaíno, para a gente também. Na negociação, o Vasco adquiriu o jogador sem custos e assim ficará com 50% dos direitos econômicos do atleta. A outra metade permanece com a Raposa. O jogador atuou em 119 jogos pelo Cabuloso, com 4 gols marcados e 2 assistências. É isso aí, torcida do Vascão. Agradeço a vocês pela companhia. Desde já agradeço.